Sim, esse é um tipo de conteúdo que deveria ser pago pela quantidade de informações que eu trago nesse vídeo. Sabe aquela dúvida? Eu tenho um terreno, está financiado e eu gostaria de usar o consórcio para construção. Será que eu consigo? Isabel, eu já tenho o terreno está quitado e eu gostaria de fazer a construção. Eu tenho que alienar o meu terreno para iniciar a construção? Isabel, eu não tenho terreno, mas eu gostaria de comprar o terreno e usar o consórcio para fazer a construção. Como que eu faço? Se esse é o tipo de dúvida que você tem, você achou o vídeo certo. Aqui nesse vídeo, gente, eu vou te contar exatamente como você pode estar fazendo tudo isso usando o consórcio Magalu de imóvel. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, assiste esse vídeo até o final. Para quem não me conhece, meu nome é Isabel Mara, tenho uma empresa chamada Imara Consórcios, onde eu presto consultorias para pessoas que estão interessadas em comprar consórcio. Inclusive, se você tiver interesse em investir em imóveis através de construção, compra e venda, enfim, meu WhatsApp vai estar na descrição desse vídeo. Você clica no link que vai direto para o meu WhatsApp e alguém do meu time vai te atender. Muitas das vezes pode até ser eu. Beleza? Então, bora! Construção. Gente, por que eu trago conteúdo de playlists de administradoras? Porque cada administradora tem a sua política de liberação e utilização de crédito. E na Magalu não é diferente. Por isso que eu vim trazer as possibilidades de utilização. E também te falar a parte burocrática, a parte chata, a parte de pagamentos, que ninguém te conta na hora de vender um consórcio. Então, se você tem a opção de comprar um consórcio de imóvel na Magalu e tem a intenção de usar para a construção, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, porque eu falo exatamente até o que está em contrato. Beleza? Para garantir o pagamento das prestações vincendas, será exigido o pacto de alienação fiduciária do imóvel, conforme a lei, e nos documentos constados no anexo 2. Claro que eu estou pegando uma parte aqui de um contrato, falando sobre o processo de construção dentro da própria Magalu. Não se admitindo a sua liberação enquanto o consorciado não quitar o seu saldo devedor. O que isso significa? Que a garantia da administradora é o terreno. Então, quando você fala de terreno, você comprou o terreno está na sua titularidade, ele está quitado, a empresa faz alienação. A gente vai alienar o seu terreno para a gente poder fazer o processo de construção. Não existe a possibilidade dela te emprestar o dinheiro e você não fazer a alienação do terreno. Primeiro ponto. Se o terreno está na sua titularidade, mas ele está financiado, primeiro você tem que fazer o interveniente quitante, ou seja, faz um consórcio maior, de uma carta maior, quita o financiamento desse terreno. Quando você quitar o financiamento desse terreno, a gente faz a alienação, para poder iniciar a construção usando o consórcio como meio de pagamento. E se você não tem um terreno, vai comprar o terreno do zero. O terreno que você comprar também vai ficar em garantia da administradora. Certo até aí? Que isso é uma dúvida que todo mundo tem, tá? Não tem como a empresa liberar só o dinheiro para a construção sem fazer a alienação do terreno, porque a garantia da administradora que você vai pagar a dívida é justamente o terreno com a construção do futuro. Ok? O cronograma físico e financeiro, acho que você já deve estar muito familiarizado, principalmente para você que está procurando cotação. O mais recomendado é que você contrate um arquiteto, um engenheiro, faça o cronograma, desmembre as etapas, Inclusive, eu vou tentar trazer o máximo de informação possível aí de como que vai funcionar os pagamentos de cada etapa, porque cada produto aí ou modalidade que você vai escolher vai diferenciar quem é que vai pagar esse cronograma. Então, eu vou dar o primeiro exemplo básico. O cliente não tem o terreno, que é o que acontece na maioria das vezes. O cara não tem o terreno e ele quer usar o consórcio para fazer a construção e comprar o terreno. Então, aqui a gente deu o exemplo como o cara não tem, quer construir depois do processo de alienação. Decora esse número. Se esse caso foi o seu, decora 30, 60, 10. 30, 60, 10. A primeira etapa, comprar o terreno. Antes de mais nada, você tem que comprar o terreno para a gente construir nele, certo? E a empresa vai destinar 30% da carta de crédito para fazer essa construção. Segunda etapa do seu processo, 60% será destinado para o cronograma, que nesse caso vai ser feito através de reembolso pela administradora, que eu vou explicar logo na sequência. E a última etapa, que todos os consórcios praticam isso na parte de construção, que você
Na última etapa, a empresa vai reter 10% da sua carta de crédito justamente para fazer o processo de alienação. Lembrando que a gente está transformando um terreno em um imóvel e a gente tem que atualizar essas informações no cartório. Aqui, vamos usar o exemplo de novo. Quer comprar o terreno para construir. E aqui eu usei uma carta de crédito de 400 mil. Você foi lá e comprou um consórcio de 400 mil com a Magalu. Então, a empresa vai dividir isso nas etapas. 30% tem que valer o seu terreno, ou seja, você tem que comprar um terreno no máximo de 120 mil com o dinheiro do consórcio. Se você tem capital para comprar por 130, 140, é uma decisão sua, mas a empresa só te dá 120 mil reais para fazer a compra desse terreno. E aqui a gente vai falar do quê? Do cronograma. Então, você vai ter 240 mil reais, que representa 60% da sua carta de 400, para iniciar a obra. A obra vai ficar mais cara. Aí você teria que fazer uma carta maior. Tá pegando aí? Isso é muito importante, ninguém te conta isso na hora de comprar consórcio, tá? Então, quando você vai comprar o consórcio, aprenda como que funciona dentro da administradora que você escolheu, porque cada política é diferente. E aqui, a última etapa seria 40 mil. Esses 40 mil você nem pode contabilizar no seu cronograma, porque os 40 mil ele será destinado para pagamento das documentações do bem. Então, você já tem que fazer o cronograma contando com 60%. Lembrando que, nesse caso, a gente está falando do cliente que vai comprar o terreno e vai fazer a construção. Então, aqui eu dei um exemplo ilustrativo. A empresa que vai comprar o terreno. Então, ela vai pagar o terreno. Escolheu o terreno? Empresa escolhi. O terreno é urbano, é rural, tem documentação, não pode, contrato de compra e venda, uso capião, não pode. Beleza, tem que ter todas as documentações. A empresa vai ter esse terreno como garantia. Então, esse terreno tem que dar alienação. Ok? Comprou o terreno, a empresa paga. Qual é a primeira etapa? É isso? E a segunda? A construção, gente? Então, lá dentro do cronograma, a primeira etapa é o quê? Vou fazer fundação. Quem paga? O cliente. Sim, é o cliente que paga. E aí, vamos supor que a primeira etapa, você falou, empresa, na primeira etapa eu vou gastar 100 mil reais. Você decidiu isso com o seu arquiteto e com o seu engenheiro, ok? A empresa só vai te dar o dinheiro quando você colocar o seu na frente. Então, você descapitaliza os 100 mil para iniciar a obra, que é para poder fazer o processo de fundação, tá bom? Estou supondo, tá, gente? O valor que eu não sei, a mansão que você quer morar. 100 mil, beleza? Fez a construção, vai provar para a empresa que foi feito, ela vai te mandar um engenheiro, vai ter um engenheiro que vai até o local ou vai fazer online, inclusive a empresa está praticando agora o online, mas eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, é bom consultar no dia, tá? E aí, você que paga também a ida desse engenheiro até o local, eles estavam pensando na possibilidade da isenção, mas eu não sei se quando você assistir esse vídeo já vai estar rolando, então pergunta para mim também. E aí, nesse processo, você paga, provou que foi feita a construção, a empresa faz o processo de reembolso. Então, você gasta 100, constrói, faz, né? A empresa faz o processo de reembolso. E isso vai para todas as etapas, até a liquidação aí do seu cronograma. Então, primeira etapa, segunda ou terceira, para quem comprou o terreno com o consórcio, no caso da Magalu, porque tem empresas que é diferente, tá? Nesse caso, o cliente que tem que pagar para começar a obra. Mas é legal porque se você tem 100 mil guardado, vamos supor que o seu cronograma seja de 400, e você gaste 4 etapas. Então, a primeira etapa é 100 mil, a segunda é 100 mil, a terceira é 100 mil, a quarta é 100 mil, exemplo. Então, os 100 mil que você usou, você vai usar para fazer a primeira etapa, a empresa te reembolsa. Aí você vai usar o mesmo 100 mil que você usou da primeira etapa para fazer a segunda etapa, e assim vai. Então, meio que você vai usar o mesmo dinheiro, porque a empresa sempre vai te reembolsar em todas as etapas que foram concluídas. Qual outra opção que tem? O cara que quer só a construção, que é o caso que o cara já tem o terreno, ok? Lembrando que se o seu terreno estiver financiado, você tem que quitar ele com o consórcio, ou quita com o recurso do bolso, tá? Ele tem que estar livre de alienação. Por quê? Porque a gente vai alienar o seu terreno. Ok? Então, nesse exemplo, vai ficar um pouco diferente. Então, na primeira etapa, a gente vai alienar o terreno. A primeira etapa, vamos alienar o seu terreno, que está na sua titularidade. A segunda, a gente vai dar o valor do seu terreno para iniciar a obra. É polêmico, mas eu vou continuar.
E na terceira etapa, a gente vai seguir o cronograma, porque as etapas do cronograma vai depender da quantidade que você decidiu junto com o administrador e o seu engenheiro. E a última etapa padrão, toda a construção, independente de qual administradora seja, eles vão reter um percentual para pagar a documentação. No caso da Magalu, é 10%. Então, faça o cronograma já subtraindo esses 10% do seu crédito. Agora, a ilustração. O cronograma ele foi definido junto com o seu engenheiro, que você vai gastar R$400 mil para poder fazer a construção. Aí, as etapas, as ordens, quem decidiu isso aí foi você com o seu engenheiro. Beleza? A empresa, o que ela vai fazer? Ela vai alienar o seu terreno. Está vendo aqui, ó, que é a primeira etapa de todo o processo? Definiu o cronograma com o engenheiro. A gente vai fazer o processo de alienação. Alienamos. A empresa vai pegar o valor de venda desse terreno, quanto que ele vale, e a empresa vai te dar para você iniciar a obra. Espera que é polêmico. Dê um exemplo aqui, o seu consórcio é de R$400 mil, certamente o seu cronograma também vai ser de 400, tirando, né, os 10% de documentação. E aqui eu dei um exemplo, vamos supor que o seu terreno custe no valor de R$120 mil. Certo até aí? Se seu terreno custa 120 mil, só que você fez 3 etapas, então a primeira etapa, 120 mil, segunda etapa, 120 mil, terceira, 120 mil. Só que o seu terreno custa somente 120. Então, a empresa vai te dar os 120 mil, que está aqui, para você poder iniciar a obra. Ok? Então, ela te dá o dinheiro para você fazer o processo de construção. Terminou a construção, vai ter que ir para a segunda etapa. A segunda etapa, quem paga? O consorciado. Pegou aí? Calma que eu vou explicar, gente, se você tiver um terreno que custa mais. Claro que eu vou fazer um conteúdo completo, né? Mas aqui já falando que o que é mais comum, que chega mais aqui com frequência. Então, o valor do terreno, a gente inicia a obra, aí as próximas etapas, o cliente paga e a empresa reembolsa. Aí até a quitação das etapas. Cliente paga, empresa reembolsa. Só que vamos imaginar o cenário, agora é o contrário. Esse aqui, gente, eu acho que é a parte mais importante do vídeo. Inclusive, eu recomendo que você deixe seu like, deixe seu comentário aí, fala, Bel, você é demais, seu conteúdo é show, porque dá trabalho para fazer isso. Fora que eu demorei, acho que 4 meses para confeccionar só essas ilustrações. Por quê? Porque eu tenho que mandar e-mail na central, eu tenho que ler regulamento, eu tenho que encher o saco da galera lá no telefone, para eles me trazer todas as informações necessárias para mim poder fazer a confecção do vídeo. Então, tudo que eu estou dizendo aqui não é achismo, é confirmação da central através de e-mail e contrato. Ok? Então, aqui, vamos supor que o seu terreno custe 300 mil. Então, você contratou um consórcio de 400, o seu cronograma também custa 400 mil, só que o seu terreno é um valor de 300 mil reais. Fala, Bel, já tem um terreno, comprei, ele sofreu um reajuste, ele está valendo 300 mil, ok? A empresa vai te dar o valor do terreno para você começar a obra, só que nesse caso ela te dá os 300 mil à vista. Então, se você falou que a sua primeira etapa é 140 mil, a empresa vai te dar o dinheiro aqui na primeira etapa, que é os 300 mil. Então, ela te dá os 300, aí você paga a primeira etapa, ok? E aí você pode até emendar a segunda etapa aqui junto na primeira, a empresa te dá mais os 160, só que ela te dá os 300 à vista. Então, ela paga os 140 e paga os 160 da segunda etapa. Pegaram aí? Só que, gente, tem uma coisa que eu quero ensinar vocês, que essa aqui é coisa de nerd. Eu vou até pôr meu óculos para me enxergar melhor. Essa segunda etapa, o que eu quero dizer, se o seu terreno custa 300, a empresa te dá os 300, você paga as 2 etapas. Beleza? Só que o que a gente recomenda nesse caso? Se você, junto com o seu engenheiro, com o seu arquiteto, não sei quem vai construir sua casa aí, né? Se você conseguir fazer uma construção, ok? Conseguir fazer essa construção, e na segunda etapa mesmo, só com os 300 mil, você conseguir fazer a verbação da obra. O que é a verbar? Você construiu o imóvel e conseguiu entregar as áreas molhadas, que é banheiro, cozinha, lavanderia. Aí você vai e faz a verbação da obra. Se você conseguir fazer isso usando somente o valor do terreno, ok? Que foi os 300 mil que a empresa disponibilizou para iniciar a obra, você pode pedir uma nova revisão do bem de garantia que você deixou. Ou seja, o terreno não vale mais 300. Quando ele passa pelo processo de construção, ele começa a valer mais.
Porque se você parar para pensar, ainda falta 100 mil para terminar a obra. Você ainda não tem os 100 mil para terminar. E, geralmente, a parte mais cara da obra é o acabamento. Ok? Só que, para fazer a averbação, segundo o engenheiro, tá, gente, que eu não sou especialista em área de construção civil, ele diz que, para fazer a averbação, você precisa entregar o imóvel construído, porém, somente com esses acabamentos. Tipo o imóvel na planta. A pessoa compra na planta, quando está construído, pega as chaves, o imóvel, ele vem com aquela pia, né, sem qualidade, aquele piso sem qualidade, é tipo isso. Só que, se você levar isso para o segmento de consórcio, você pede uma nova atualização do bem que está em garantia, você comunica para a prefeitura que aquele imóvel não é mais 300. A partir daquele momento, esse imóvel custa 700 mil, no mínimo, né, gente? Porque 300 já é o terreno, mas 400 no mínimo de construção, esse terreno já não vale mais terreno, ele já é um imóvel construído. Então, se você pedir essa nova avaliação, você vai ter um bem no valor de 700 mil reais. Eu acho que vocês estão pegando. É meio que um truque aqui, mas eu acho que vocês estão pegando, certo? Então, vou dar outro exemplo. O imóvel que a gente solicitou, ainda falta os 100 mil para acabar a obra. A gente ainda não concluiu, usamos somente os 300 mil reais para iniciar a primeira e a segunda etapa, ok? Só que aí a gente foi lá, conseguiu fazer a averbação, que o seu engenheiro é maravilhoso, fez uma boa estratégia para vocês fazerem isso. E aí, o que a gente vai fazer? Comunica a empresa. A empresa, esse imóvel vale 700 mil. Beleza? Então, eu fiz a resenha de novo para a gente lembrar. O cronograma custa 400, a empresa te liberou 300, que é o valor do terreno, e falta somente 100 mil para a construção. E esses 100 mil, geralmente, o cliente teria que pôr do bolso, seria processo de reembolso. Só que, se a gente pede uma nova avaliação, a empresa aceita. Olha que jogada legal. E aí, você fala para a empresa, a garantia que eu estou deixando com você, ele custa 700 mil, ele tem um valor de 700 mil. Ok? Então, a empresa pega os 700, subtrai pelo que já foi pago, que foi o dinheiro que ela te deu do valor do terreno, e você ainda teria um saldo de 400 mil. Mas, entretanto, todas as vias, sobraria somente 100 mil do seu consórcio contemplado, né, gente? Que você comprou um consórcio de 400 mil. Então, a empresa faz essa nova avaliação e esses 100 mil que está restando para você construir será pago pela administradora. E aí você consegue concluir a sua obra. Cara, sério, palmas. Isso aqui é jogada de mestre. Até quem deveria me ensinar não sabia. Eu estou no ramo do mercado desde 2012, então já tive várias situações semelhantes. Eu falei, pô, Magalu, será que não dá para fazer isso? Dá. Eu falei, sério? Vamos embora, trazer conteúdo para o cliente. Então, vamos recapitular. O imóvel atualizado custa 700 mil, ele está averbado, ok, mas ainda não está concluído a parte de acabamento, que é a parte mais cara do negócio, né? Aí paga só o devedor, só que vai faltar somente os 100 mil para o cronograma, para terminar a obra, e a empresa vai e te paga. Paga para você terminar a sua obra. Só por causa disso, eu já merecia 799 likes, porque, cara, que conteúdo, milhões, de milhões, não é nem mil, é milhões. Agora, o meu papo vai ser para você, que já tem um terreno e quer somente construir. E aí eu faço uma pergunta, quanto que vale o seu terreno? Se o seu terreno cobre o saldo devedor do seu consórcio, você comprou um consórcio de 400 mil e o seu terreno é 400 mil. A empresa te dá integralmente na sua conta. Isso aqui é polêmico, né? Eu já mereço like, hein? Então, se o seu terreno custa 400 mil e você vai usar os 400 mil para fazer a construção, a empresa libera integralmente na sua conta os 400 mil. Claro que você tem que provar, né, gente? Tem um cronograma, você vai ter que apresentar todas as documentações necessárias para início de obra e blá, blá, blá. Eu estou falando aqui uma resenha do consórcio, mas a sua parte aí com o seu engenheiro é responsabilidade de vocês, tá? E precisa também estar cobrindo o saldo devedor. O terreno tem que cobrir o saldo devedor. Eu vou dar um exemplo diferente aqui, que eu já tinha usado para quem quer comprar imóvel fora do país. Mas eu também vou dar uma resenha. Se você já tem um imóvel, uma casa própria quitada na sua titularidade aqui, no Brasil, óbvio, né? Se essa casa cobre o saldo devedor do seu consórcio, ok? A empresa também te libera o recurso em dinheiro para você
fazer a compra do terreno e também para fazer a construção, porque às vezes o cliente fala, é um porre, tem que esperar as etapas. Eu não queria ter que ficar esperando as etapas para as empresas pagar. Não é o que acontece? Muita gente reclama, né? E aí existe uma solução. Se você me der uma garantia que a administradora põe, me dê uma garantia. Se essa garantia cobra o saldo devedor, eu te libero isso em espécie para você poder iniciar a obra. E aí você consegue ter uma casa nova. Só que é o mais legal. Por que eu coloquei esse campo? Que é bem parecido com o anterior, né? Porque se você tem um imóvel rural, vamos supor que isso aqui seja uma fazenda, esse terreno seja uma fazenda, seja uma chácara aqui. E esse imóvel não tem a documentação. Ele pode ser rural, ele pode ser urbano, mas ele não tem documentação. A empresa permite você construir nesse imóvel irregular, ok? Comprar o terreno e fazer a construção nesse imóvel irregular. Beleza? Ou, para você que tem interesse de investir, já vou aproveitar, eu já estou aqui, né? Se você que tem interesse em investir fora do país, Bel, eu quero comprar um imóvel no Japão. Não, né? Japão, os imóveis são ruins. Eu quero comprar um imóvel nos Estados Unidos, quero comprar um imóvel em Portugal. E eu não tenho dinheiro. Você pode deixar um imóvel em garantia aqui no Brasil, que cubra o saldo devedor do consórcio. Claro que você vai ter que converter o real para a moeda do país que você vai ir, se é euro, é dólar, libra, enfim. Converteu isso, a empresa te dá em espécie, você pode comprar um outro bem fora do país. Então, cara, é sensacional as possibilidades de utilização de crédito dentro do consórcio Magalu. Lembrando que a obra tem que valer, no mínimo, o saldo devedor do consórcio. Então, se você está construindo um imóvel, esse imóvel tem que ter um valor venal aí, né, no mínimo o valor do consórcio. Aí vem para a parte chata, que é o contrato, né, gente? Se optar pela construção em terreno de sua propriedade devidamente quitado, terá os valores correspondentes ao seu crédito liberado em parcelas, após a lavradura da escritura de pacto de afiliação fiduciária do terreno a favor da administradora, conforme a execução do cronograma físico e financeiro da obra devidamente vistoriado pela administradora. É a parte burocrática, ok? Se a opção for por reforma, o crédito será liberado após a devida formalização da garantia com pacto de alienação fiduciária sobre o imóvel a ser reformado. Eu não falei sobre reforma porque eu quero trazer um vídeo à parte, porque reforma também é bem legal. Mas eu vou fazer separado da construção, porque o foco do tema do vídeo hoje era a construção. Mas eu trouxe aqui porque é um adendo também do contrato. Quando houver a opção pela construção, poderá ser destinado até 30% do valor do crédito para a aquisição do terreno, que é o que eu estava explicando para vocês em ilustração. Do valor total do crédito, ficará retida a quantia de 10%, a qual somada será liberada após a comprovação da averbação da construção perante o cartório de registro de imóvel. Já disse isso aí também. O pagamento do crédito de cada etapa da obra somente será efetuado após a avaliação efetuada por um engenheiro contratado pela administradora, atestando a devida conclusão da mesma. Lembra processo de reembolso? A empresa vai mandar alguém lá, né? Tá tudo ok, a empresa paga a segunda etapa. Não será aceito fração ideal de imóvel para fins de alienação fiduciária em garantia, mas tão somente matrícula que estejam individualizadas. Não aceitará fração ideal de imóvel para fins de alienação fiduciária em garantia, mas tão somente matrículas que estejam individualizadas. Pegaram? Aqui eu nem coloquei o negocinho branco, mas só para vocês verem, tá? Deverá estar o terreno devidamente registrado em cartório de registro de imóveis, em nome do consorciado ou vendedor, livre de qualquer ônus, obrigando-se à apresentação de documentos previstos no... Isso é uma cópia do contrato de imóvel, que vem com todas essas descrições, tá? A cópia da planta do imóvel devidamente aprovada pela Prefeitura Municipal ou pelo órgão competente, o alvará de construção, memorial descritivo da obra, respectivo cronograma, constando o material a ser utilizado, o custo total da obra, bem como o prazo previsto para sua conclusão, inclusive de cada etapa para fim da liberação das parcelas. Foto do terreno e das etapas concluídas, tá vendo? É a parte burocrática, e isso está no contrato, e certamente a galera não lê, tá? A apresentação dos documentos mencionados no CNNA. Isso aqui, gente, eu fiz uma resenha, mas tudo isso está em contrato. Tem coisas que eu não disse aqui que não está em contrato. Por quê? Porque são
permissões internas de cada administradora. No caso da Magalu, ela permite, ok? Tem coisas ali que ela tem flexibilização fora do contrato. E aí, gostou do conteúdo? Claro, né, gente? Porque a riqueza de informações de forma ilustrativa, do jeito que eu explico, é para você realmente aprender. Tanto para o vendedor de consórcio, quanto para o cliente, que é a parte mais importante da operação. Inclusive, se você ficar com alguma dúvida, eu recomendo que você deixe aqui nos comentários, que assim que possível eu respondo todos. Lembrando que se você quiser comprar qualquer cota de consórcio da Magalu, principalmente para a categoria de imóvel, meu WhatsApp está na descrição desse vídeo. Ó, um beijo para vocês, obrigada por vocês se inscreverem no meu canal, por ter deixado os comentários, ter deixado o like, isso com certeza faz toda a diferença para mim continuar compartilhando conteúdos de alta qualidade. Então, ó, um beijo para vocês e tchau, tchau!